compartilhando esse texto da palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 1 até o verso 6. Ruth, capítulo 1, verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, Pai amado, te louvamos por estarmos aqui, te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, com esse dia de descanso, para nós reorientarmos o nosso coração, ouvindo a Tua palavra, ó Deus, para renovarmos a fé e o nosso espírito, ó Deus, para mais uma semana que se inicia, e também para lembrarmos, Senhor, que nós temos um descanso eterno separado para nós. Ó Deus, nós te louvamos pela Tua palavra e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos aqui conosco e com liberdade podermos lê-la e aprender dela e proclamar essas verdades. Te louvamos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. E esse mesmo Espírito habita em nós e Ele nos dirige, Ele ilumina o nosso coração para entendermos aquilo que a nossa razão não consegue fazer por si mesma, mas iluminados os olhos do nosso coração, Senhor, compreendermos verdades espirituais e sermos por Ti edificados e sermos, ó Deus, renovados no Senhor. Ó Deus, apraz-te, ó Deus, nessa noite. O Senhor nos dá mais um momento especial da Tua palavra, da Tua presença e sermos cheios do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que o Teu Evangelho possa fazer sentido àqueles corações que andam vacilantes e, ó Deus, talvez desgastados pelo sofrimento e pelo Deus do presente século. Santo Deus, que nessa noite o Senhor possa vir com o Teu poder e a Tua graça nos inundar, Senhor. É assim que nós oramos, pedindo a Tua bênção também, aonde o Teu Evangelho está sendo pregado nessa noite, que o Senhor possa livrar a Tua igreja, a igreja invisível, a igreja do Senhor, o Senhor possa livrar do engano, do erro. Ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar, nos unir, Senhor, através do Teu Santo Espírito, através do Evangelho da Graça, na expectativa, Senhor, que um dia estaremos contigo para sempre, gozando da Tua presença. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus e pelos méritos do Cordeiro. Amém. Bom, queridos, há um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no livro do profeta Zacarias, e esse aí dá para a gente fazer um outro sermão em cima dele, em Zacarias capítulo 4, verso 10, que diz assim: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. E esse texto é interessante porque ele está falando, o profeta, ele está falando de Zorobabel. Zorobabel foi um daqueles responsáveis pela reconstrução do templo lá em Jerusalém, quando um primeiro grupo retornou
para Jerusalém, depois do exílio babilônico, e esse profeta, ele tá falando em outras palavras assim, olha, vocês não subestimem a capacidade do Senhor de com pequenas coisas, com pequenos começos, fazer grandes obras, fazer grandes coisas. O reverendo Ronaldo Lidório, ele gosta de dizer nas suas pregações, de que sem Deus nós não podemos fazer coisa alguma. Sem Deus o trabalho missionário, ele não existe. Sem Deus o trabalho na igreja, ele é morto. Ele simplesmente ele não anda. Agora, com Deus, qualquer coisa é possível. Simplesmente qualquer coisa que você possa planejar, imaginar, e até aquela que você nem imaginava, ela acaba acontecendo. Então, diante disso, diante dessa verdade, dessa promessa, é que eu quero que nós voltemos os nossos olhos para esse pequeno começo que a gente leu aqui, essa perícope, esse excerto do texto de Ruth. Ruth é um pequeno livro aí entre os livros históricos do Velho Testamento, e é um livro que trata sobre relacionamentos. Alguns dizem que alguns comentaristas dizem que o propósito desse livro, na verdade, é de trazer legitimidade à genealogia de Davi, porque alguns poderiam, de repente, argumentar que Davi não seria legitimamente um postulador do trono de Israel, porque na linhagem dele havia uma moabita, uma mulher que não era do povo de Israel. E Ruth tem esse propósito para mostrar como a mão de Deus dirigiu a vida dessa mulher, dirigiu a vida da família de Elimeleque, e através de desgraça, através de coisas inimagináveis, Deus transformou a história de um resgatador, que é Boaz, no início da linhagem de Davi. Boaz e Ruth vão ser avós de Davi, bisavós. Eles vão ter um filho chamado Obed, Obed vai dar luz a Jessé, Jessé vai dar luz a Davi, então eles são bisavós de Davi. E dessa linhagem vai nascer o nosso Salvador, o Messias, mostrando que a vontade de Deus, desde o princípio, não era de fato restringir a sua glória, a sua palavra, a um povo geograficamente reunido ali em Israel, mas sim de alcançar os gentios, até mesmo os moabitas, alcançar todas as nações. Em certo sentido, Ruth, ela parece com Abraão, porque ela sai da sua terra, da sua casa, ela deixa a sua terra e os seus familiares para assumir uma fé verdadeira em Deus. Quando a gente lê aquele texto que normalmente o pessoal lê em casamento, né, bota lá nos convites de casamento, que na verdade é uma declaração da nora para a sogra, mas em que ela diz aí no capítulo 1, versículo 16, não me instes para que eu te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, ela rompe com a tradição, com a cultura politeísta de outros deuses lá de Moabe, e agora ela assume uma fé, um chamado para servir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E nesse sentido, por ela ter ido a uma terra estranha, a terra dela, ela parece um pouco o seu chamado, a sua vida, com a de Abraão. E essa semana, como a gente estava falando muito sobre relacionamento e tal, aí eu lembrei da história de Ruth, e era a semana do Dia dos Namorados, e a história de Ruth, na verdade, ela mostra essa graça de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, a graça de Deus conduzindo a vida desse pequeno núcleo familiar aqui, que a gente vai ver que já começa pequeno, para os padrões da época. O homem, a mulher e 2 filhos, e de repente morre o marido, morre os 2 filhos, fica só a mulher e 2 noras, uma vai-se embora, fica só a mulher e a nora. Então, nesse pequeno começo, Deus vai revelar a sua graça, conduzindo a história, preparando os personagens
para culminar na redenção. Na história de Ruth, a resgate, a redenção. Mas não é sobre Ruth. A gente vai aqui meditar exatamente, e eu quero que a gente consiga chegar lá, na verdade, a história se trata da redenção de todos nós, através de Jesus Cristo, descendência de Ruth. Então, a nossa comemoração, na verdade, do Dia dos Namorados, agora também fazendo a parte aqui, ela acontece nesse contexto de festas juninas, né? Eu quase não chego na igreja hoje porque o trânsito estava desviado lá na Avenida Canal. Eu tive que subir e pegar lá na Praça Coronel Antônio Pessoa para conseguir atravessar e vir para cá. Eu disse, meu Jesus do céu, espero que Léo tenha preparado um texto ali para pregar qualquer coisa, o Betânio, o Dia dos Namorados para nós, ele acontece nesse contexto, numa festa que tem um apelo idólatra, e as restrições, quando eu via pastor Heber Campos Júnior falando sobre a festa junina daquele jeito bem sereno dele e tal, falando verdades tão duras e a respeito do fato do porquê que nós não comemoramos festa junina, ainda que a gente não chame de São João, São Pedro, mas ela existe por causa da relação com esses santos, né, da Igreja Católica Romana, que a reforma há muito tempo rompeu com essa ideia da mediação de Maria e de outros santos. Inclusive o Dia dos Namorados ele é comemorado no dia de Santo Antônio, que seria o santo casamenteiro. Mas para além disso, que se você for falar com essa turma que está hoje aí nesse trio e tal, eles não vão nem lembrar do santo, de João Batista, de quem quer que seja. Mas o Deus que impera numa festa como essa que a gente está vivendo é o Deus do prazer, é o Deus do dinheiro. Esses deuses são celebrados. De modo que nós vivemos em tempo de confusão, onde pensamos e falo isso da forma mundana, que encontramos valor e significado para a vida fazendo o que nós achamos melhor. Aquilo que nos faz sentir bem, aquilo que eu acho que é o melhor, é aquilo que eu devo fazer, é nisso que eu devo investir meus recursos, é nisso que eu devo investir o meu tempo, custe o que custar. Mas o que acontece de fato é que o nosso coração pecaminoso acaba nos fazendo escravos dessa nossa autonomia e, de fato, aproveitar a vida hoje, ela só gera nos corações do presente século tristeza e frustração. Eu peguei uma frase do Timothy Keller, num dos seus livros, que é transcrito por Garófalo, no livro que ele escreve sobre Ruth, que ele diz assim: o processo moderno de formação da identidade diz para ir e criar a si mesmo do zero. Você deve identificar os seus sonhos, especialmente os mais vívidos, e atingi-los, ou sentir-se como um fracasso. Isso esmaga aqueles em muitos segmentos da sociedade onde dinheiro, aparência, poder, sucesso, sofisticação e amor romântico se tornam não apenas coisas boas, mas fatores necessários para a identidade. E falando em confusão, o texto que nós lemos, eu quero tentar extrair 3 lições principais para nós nesse texto, e o primeiro deles tem a ver com confusão. Se hoje nós vivemos em confusão, a gente consegue se identificar um pouco com a confusão desses dias em que ocorre essa pequena introdução na história aqui. Nós lemos no versículo 1 que esses dias eram os dias em que julgavam os juízes e houve uma fome na terra. Esse período da história, aqui a história de Ruth acontece, os comentaristas aí sugerem entre 10 e 11 anos dessa história dos juízes. E o livro de Juízes, na verdade, a tradição rabínica, ela atribui a Samuel ter escrito Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, mas não há consenso a respeito disso. Mas o livro de Juízes, ele traz essa expressão algumas vezes, que não havia rei de Israel e cada um fazia o que era mais reto. Para descrever esses dias de confusão, Juízes capítulo 2, verso 16 em diante,
diz o seguinte, o texto da palavra do Senhor: suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Então esse é o resumo dos tempos dos juízes. Deus levantava um juiz, aí o povo era liberto, Deus ouvia o clamor do povo, e o povo era liberto daquela opressão, e o juiz estava ali de forma imperfeita, tentando conduzir o povo. Ele nem era um rei, nem era um governador, nem era um profeta, ele era uma figura meio mista, meio heróica, meio salvadora, e depois esse homem morria, e aí todo o povo voltava a desobedecer ao Senhor. Essa história, ela chega ao final, o último versículo do livro de Juízes, diz exatamente isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E o livro de Juízes, ele traz um bom retrato dessa confusão. O finalzinho do livro, depois de tratar de vários juízes, ele conta a história de um levita. Não sei se já tiveram curiosidade de ler o livro de Juízes. E ele traz a história de um levita, que ele é da região de Gibeá, e ele é da região de Efraim, e ele vai buscar a sua esposa. A esposa dele tinha fugido de casa e tinha deixado ele, e ele vai lá na casa dos pais dela para buscar essa esposa. Na verdade era uma concubina, não era uma esposa legítima, vamos dizer assim. E ele pega essa concubina e vai trazendo para casa, depois de um longo tempo lá com os pais dela e tal. E quando ele vai voltando, ele resolve não passar pela terra de Jebus, os jebuseus, que futuramente vai ser chamada Jerusalém, naquela região. Mas exatamente porque os judeus não se relacionavam bem, estavam em guerra com o tempo todo, né, nessa época, com esses povos, com os jebuseus, ele resolveu passar pela terra de Gibeá, que era habitada por irmãos, por benjamitas. E aí quando ele passa por lá, ele não encontra lugar para ficar, e ele vai dormir na praça com a sua concubina. E quando ele vai dormir na praça, um outro cidadão lá de Efraim está passando e vê ele lá e sente empatia por ele, diz: rapaz, não dorme na praça não te faça nenhum mal e tal, vamos lá para minha casa. Ele morava ali por perto, para aquela região, e leva o levita e a concubina para sua casa. Mas o que acontece? Quando ele chega em casa, está lá, os benjamitas se levantam, os homens de Benjamim, e vão até aquela casa, e batem na porta, e dizem: olha, coloca aqui o visitante que você hospedou, que a gente quer abusar dele. E aquele homem fica, né, que a hospitalidade era alguma coisa. A gente estudou aqui, o pastor Érico esteve pregando aqui sobre um texto muito semelhante em Gênesis aqui, e hospitalidade era uma coisa muito importante naquele tempo e naquela região. E aquele homem ali tenta argumentar com aqueles homens, e aqueles homens não querem, eles querem aquele homem para abusar, de modo que ele tem a brilhante ideia de pegar a concubina do levita e colocar do lado de fora e fechar a porta. E o que acontece é que aqueles homens abusam daquela mulher, estupram ela diversas vezes durante toda a noite e madrugada, e ela morre. De manhã cedo, quando o levita sai, ele percebe que ela está morta, coloca sobre o seu animal, e ele vai para casa. Chega em casa, ele pega um cutelo, ele rasga a mulher em 12 pedaços e manda para as 12 tribos de Israel.
Interessante essa história bíblica, né? Tão interessante para um primeiro ponto de pregação. Mas quando os chefes de cada tribo recebem aquele pedaço de corpo, um pedaço de uma perna, um pedaço de um braço, uma cabeça e tal, eles ficam... coisa bizarra, eles nunca tinham passado, nunca em Israel, nunca na história de Israel havia acontecido um troço daquele. Então eles vão procurar saber o que aconteceu. Quem foi que enviou? Foi o levita lá, chegou lá na casa do levita, e o levita disse, não, aconteceu assim, assim, assado, e os homens de Benjamim estupraram a minha mulher e ela foi morta por eles. Aí se junta todo o povo, as 11 tribos, e guerreiam contra Benjamim, de modo que praticamente exterminam todos os homens daquela tribo. E não satisfeitos com isso, porque quando houve a primeira assembleia que se juntou todo o povo, se sentiu a falta dos homens, dos representantes de Benjamim. E aí, rapaz, eles vão ficar sem descendente, porque os homens lá morreram quase tudo na guerra. Aí disseram, não, então foi o seguinte, vamos fazer aqui vamos dar um jeito, vamos fazer o seguinte, manda avisar por lá, onde eles estão escondidos, nas cavernas, que eles podem sair e a virgem que estiver passeando no campo e estiver lá desprevenida, eles podem pegar, sequestrar e levar, que a gente vai aqui dar conta do negócio. Uma solução realmente criativa para resolver o problema da genealogia dos de Benjamim. Veja, meus irmãos, quando você lê uma história dessa, sabendo que Jesus Cristo, lá em Lucas, vai dizer que todo o Velho Testamento fala dele, aponta para ele, você fica meio confuso, mas porque quando você escuta isso, você deve pensar assim, meu Deus do céu, ele está falando de Israel ou está falando de Sodoma e Gomorra? Porque o que o pastor Érico pregou aqui alguns domingos atrás foi exatamente essa história, só que ele está falando de Ló, em Sodoma e Gomorra, onde caiu fogo do céu. Não estou falando de Sodoma e Gomorra, eu estou falando dos benjamitas. Estou falando do povo de Israel, que nesse momento da história fazia cada um o que achava que era mais reto. Cada um fazia o que achava que era melhor. De fato, o povo que havia sido separado por Deus, para fazer conhecido o nome do Deus Criador e Senhor de todas as coisas, agora estava tão mergulhado no pecado que as suas práticas, a sua vida, não se diferia em nada àqueles povos que despertavam no Senhor a ira e o juízo. A história de Juízes, ele meio que salta isso aos olhos, quando você vê o começo e o fim, olhando uma visão mais ampla e macro, é porque o povo simplesmente, aquele povo que entrou na terra prometida para ser o povo de Deus e fazer conhecida a glória de Deus no meio dos povos, na verdade ele se tornou mais um. E talvez pior do que alguns povos ali de Canaã. Então, apesar da distância geográfica e cultural nossa, nós vivemos em dias de confusão semelhante. Quase toda semana, meus irmãos, a gente, para aqueles que gostam daquelas páginas mais sangrentas na internet ou de assistir aqueles jornais sensacionalistas, quase toda semana tem um crime mais aterrorizante que nos choca. As pessoas vivem de fato como se não houvesse um Deus justo, um Deus que se ira, um Deus que julga retamente e vai julgar a todos. Ao mesmo tempo em que, da mesma forma que aqui não havia rei, não havia um Estado forte, hoje nós padecemos de algo semelhante, um Estado que é incapaz de estabelecer, de dizer o que é justo de fato. E nos surpreendendo muitas vezes quando ele inocenta o culpado e condena o justo. Então, nós vivemos de fato dias de confusão. Mas eu quero trazer consolo, eu quero trazer esperança, meus irmãos. Porque a confusão, ela está registrada na Bíblia, não só para a gente arregalar os olhos quando a gente assiste esses jornais na TV. A confusão existe na história da redenção, desde o tempo de Juízes, porque ela aponta para a redenção, ela aponta para a necessidade de um redentor, que esse mundo, por mais que se estabeleçam leis que sejam rígidas, que esse mundo, por mais que haja governos que tenham boas intenções,
A redenção para esse mundo está em Jesus Cristo e no Evangelho da graça. Somente a graça do Senhor, só o Senhor Jesus, só o Senhor vindo até o seu povo, através do favor que nós não merecemos, merecemos sim a sua justiça, só Ele vindo até nós, como desde o início Ele tem feito. Só assim é que nós um dia encontraremos um mundo de fato de harmonia e de justiça. Não se enganem, o pecado corrompe a imagem e a semelhança de Deus no homem, fazendo-nos cada vez menos fulgurar a sua glória e cada vez mais parecidos com o diabo. Que a gente olha esses exemplos assim, a gente diz, meu Deus, que coisa horrível. É como se não tivesse nada a ver com a gente, né? Não, realmente, a sociedade está horrível. Mas não se engane, o nosso coração, ele faz com que muitas vezes a gente comece a abrir exceções e comece a pensar e agir como esse mundo confuso que nós vivemos. Nós vivemos dias de confusão, em que, mesmo no meio do povo de Deus, nós ouvimos coisa estranha. Nós ouvimos homens e mulheres que, em vez de buscarem a Deus, de buscarem a sua presença, de dependerem da sua graça, de manifestar essa glória de Deus, eles têm se identificado cada vez mais com esse mundo, buscado a glória e o louvor de homens, buscado a riqueza, buscado nos prazeres, buscado no conforto dessa vida, a sua identidade enquanto igreja mesmo, trocando a glória eterna e a santidade do Senhor por comida, por bebida, por conforto, por riqueza. Toda essa confusão, meus irmãos, essa confusão em que havia nos dias de Noemi, de Elimeleque, toda essa confusão que há nos dias de hoje aponta para Cristo. Não são os nossos esforços. Essa semana, Clênia terminou lá o grupo fez a última reunião do grupo lá do livro que ela coordena, e estava estudando o livro da Jen Winkles, que é dos 10 Mandamentos, e todo mundo recitando e tal, e não são os nossos esforços em obedecer à lei, em atender e cumprir os 10 mandamentos, em sermos pessoas melhores, em fazermos algo diferente. Não são esses nossos esforços de vir para a igreja, não são as nossas obras, o nosso serviço na casa de Deus que nos livram da condenação do pecado, mas é graça do Senhor. É tão somente a graça do Senhor em Cristo Jesus, diante de um mundo confuso e de um coração enganoso que volta e meia tenta confundir nossos desejos e necessidades. Em vez de nós olharmos para a cruz, olharmos para as circunstâncias do presente e deixarmos de reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador que nos liberta do nosso pecado e que nos liberta da nossa culpa. Essa semana passada, eu fui ver as luzes da fonte do novo Parque Evaldo Cruz, né? E eu me lembro que o Painho levava a gente lá quando a gente era criança para andar de bicicleta e tal. Tudo novo, né? Para os mais antigos, que a gente às vezes não sabe que se chama Evaldo Cruz. E eu disse, eu vou ver lá como é e tal, né? Tem aquele momento nostálgico, não sei o quê. E aí fomos com o Josi, o esposo, para a gente dar uma olhada. Mas tá lindo, tá luzes e tá fonte, ficou bem legal lá. A prefeitura fez um trabalho legal. Mas, meus irmãos, eu me senti um peixe fora d'água completamente. Eu tive a constatação, e depois conversando com o José, a gente saiu de lá e tal, de que, de fato, nós estamos peregrinando nesse mundo. Nós estamos peregrinando no mundo porque esse mundo está rumando para a destruição, e o nosso caminho é outro. Nós estamos rumando para Jerusalém celestial, a habitação de Deus. Os dias de confusão desse mundo estão contados. E é nisso que repousa a nossa alma. A gente não pode se deixar levar pela confusão dos dias presentes. A confusão, essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar nessa meditação de hoje, é que a confusão, ela aponta para a redenção. A confusão, para aquele que crê, ele não é motivo de desespero. Confusão aponta para a redenção. Uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui é que Deus
continua reinando. Apesar de toda a confusão, apesar das coisas parecerem estranhas, apesar da história mais bizarra que você possa escutar nos dias de hoje, ou mesmo lendo a palavra do Senhor, Deus nunca deixou o seu lugar de Senhor e Rei da história. Deus continua reinando. E parece haver uma certa ironia aqui na história, na narrativa, porque disseram que eu tinha deixado 5 copos d'água aqui, eu só estou contando 3, viu? Um já foi, e Elivan levou outro. Há uma certa ironia na narrativa aqui, porque Elimeleque, que é esse primeiro personagem que aparece aqui, o nome dele significa Deus é rei. Meu Deus é rei. Elimeleque, meu Deus é rei. Mas não havia rei em Israel. Então, ao que parece, havia uma tradição de se colocar nomes nas pessoas, depois de um tempo de que a criança já estava crescendo e mostrando de alguma forma traços da sua personalidade, ou então no próprio momento do nascimento, por algum fato, algum evento que havia acontecido, e aquele homem, ele tinha esse nome, a família ali, quem sabe, é uma família que continuava tentando a buscar a Deus e ser fiel em meio de tanta confusão. E o nome de Elimeleque significava isso, meu Deus é rei. E isso nos lembra que por mais confuso que sejam os dias, Deus continua sendo nosso rei. Ele continua reinando. A história aqui que, se vocês tiverem curiosidade de ler, ela é pequenininha, Ruth. 4 capítulos. No instante você lê. Talvez hoje, quando chegar em casa, se tiver curiosidade, você lê. A história não é a história da raça. A história que nós lemos na palavra de Deus, a história que nós estamos vivendo, não é a história da raça humana, nem aqui nós estamos falando especificamente da história de Ruth, ou de um povo apenas, de um território. A história que passa por esse momento sombrio é a história da redenção, sempre a história da redenção. Eu tô com a graça de Deus essa semana para a próxima, eu termino o módulo de pregação cristocêntrica. Se o Senhor tiver misericórdia e derramar a sua graça sobre mim. O desafio da pregação cristocêntrica, no contexto de pregação expositiva e reformada, é você olhar para alguns textos, especialmente do Antigo Testamento, e conseguir enxergar Jesus saindo dessa história, e conseguir enxergar que Deus deixou isso registrado, foi intencional que Deus deixou isso aqui registrado, para revelar a Cristo Jesus. De modo que quando lá no Evangelho, quando Jesus está conversando com os seus discípulos e sendo confrontado por fariseus, ele diz, olha as Escrituras, porque elas testificam de mim. Quando Jesus fala para os discípulos no caminho de Emaús, depois do episódio dos discípulos no caminho de Emaús, ele chega para os discípulos e diz assim, olha, abre o entendimento deles para compreenderem as Escrituras Sagradas. Porque ele diz assim, olha, Moisés, os Salmos, os profetas, eles falam de mim. Então, a história de Ruth não é a história de Ruth. Esse é o desafio para os professores da escola dominical, esse é o desafio para os professores das crianças, é da gente não segmentar a palavra de Deus como se a gente tivesse um monte de lições de moral para dizer para a igreja, para as crianças. Não, nós temos que falar do Evangelho. Porque lição de moral, o padre pode dar, o espírita pode falar, um filósofo que trata sobre ética pode falar, mas o evangelho da graça, só aqueles que conhecem a verdade, que foram transformados pelo Espírito Santo podem dar testemunho dele. E que nós estamos lendo aqui, esse breve relato no meio de um monte de confusão, é a história da redenção, em que Deus está reinando, escrevendo a história e mandando que ela seja registrada para que a gente perceba a sua poderosa mão agindo em meio à confusão, em meio à viuvez, em meio a perder os filhos. Deus está escrevendo a história da redenção. A história em que Deus criou todas as coisas para louvor de sua glória e fez a sua mais sublime criação, a sua semelhança, o homem, capaz inclusive de rejeitar a sua vontade. É exatamente isso que ele faz quando tem a oportunidade, escuta a voz da serpente e dá as costas à palavra de Deus e se volta contra o Deus que o criou à sua imagem
e semelhança, trazendo sobre si, sobre toda a criação, a condenação da morte. Mas o Deus que reina nos tempos eternos já havia estabelecido que Ele mesmo viria até a sua criação, como sempre veio. No jardim não era Adão que ia procurar Deus, não. Deus é que vinha para passear com Adão. Deus que veio e visitou a Noé. E Noé achou graça diante de Deus, e Deus redimiu ali a família de Noé. Deus que chamou Abraão. Deus é Deus, é Senhor. Ele não precisava se humilhar e se submeter a uma aliança com um homem pecador, mas Ele veio até nós. Ele que procurou Moisés nas suas crises lá no monte e apareceu numa sarça e disse: Moisés, tira a sandália do teu pé, você vai ser instrumento de salvação. Mas eu não sei falar, Moisés, é você mesmo que vai, filho. Toma teu cajado, chamarão. Ele sempre vem até nós entregar a lei para um povo que é um povo rebelde. Ele vem para a sua santidade, estabelece o templo como sinal da sua glória, que não deve ser cultuado como qualquer outro Deus nesse mundo, mas de uma forma especial, uma forma santa. Ele vem até nós, envia os seus profetas para falar a verdade, confrontar o povo com o seu pecado e dizer que nós precisamos nos arrepender. Ele vem até nós, Ele mesmo em pessoa, depois de ter mandado tantos mensageiros, veio e se encarnou. Ele não deixou de ser Deus, ele não se transformou, ele se fez carne, porque ele continua sendo Deus, e ao mesmo tempo ele tomou a forma de homem, se encarnou e veio até nós. E como de outra forma não podia ser feito para expiar o nosso pecado, a sombra daquilo tudo que ele havia revelado no Antigo Testamento, ele sangrou na cruz do Calvário. Ele, o santo, o justo, o perfeito, o único que poderia salvar o homem dessa confusão que nós vivemos. Ele escreveu essa história. Essa é a história da redenção. De modo que, desde Adão até Cristo, ele tem se revelado ao homem, mostrando essa verdade de que pela fé no Salvador, nós temos os nossos pecados perdoados. Nós somos reconciliados com Deus. E de Cristo até os nossos dias, essa salvação tem sido estendida da mesma forma a todo que crê em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, Ele é o próprio Deus que se fez carne, o Deus Todo-Poderoso. Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos para experimentarmos vida em meio a tanta morte, a tantos sinais de morte, para experimentarmos paz em meio a tantos rumores de guerra, para experimentarmos segurança eterna em meio a tanta desordem, a tanta insegurança. Ele mesmo, Ele trouxe redenção em meio ao mundo confuso. Deus continua reinando. Ele continua reinando. Ele é rei. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto também nos ensina que nós temos contrastes aqui no texto, e eu vou tentar mostrar aos irmãos que contrastes são esses aqui. Mas um específico que eu gostaria de deixar com os irmãos é que nós temos aqui a solução do homem, que é a autonomia, resolver do seu jeito, resolver ao seu modo. Desde sempre isso acontece. Lembra lá de Adão no Éden, quando ele pecou, o que é que ele faz? Ele faz folhas de figueira, cozinha folhas de figueira para cobrir sua nudez, como se fosse possível. Ele escondeu o que ele fez diante de Deus com algumas folhas de figueira. Desde sempre nós tentamos esse caminho, o nosso caminho, resolver as coisas do nosso jeito. Essa é a solução do homem, contraposta à solução de Deus. Graça do Senhor e dependência nossa dessa graça. No mundo confuso e distorcido pela ferocidade e degradação do pecado, onde pessoas se juntam aos milhares, mesmo debaixo de muita chuva, para cantar e fazer apologia ao uso de drogas, insubordinação às autoridades, a traição, escarnecer do que Deus estabeleceu como sendo o instrumento, a estrutura da humanidade para que a glória do Senhor fosse conhecida até os confins da terra, que é o casamento.
Falta pão na casa do pão, porque assim se chamava Betel. Eu escrevi essas coisas porque essa semana eu trabalhei, tem uns serviços, por causa da festa junina, tem uns serviços extras que a gente faz, e eu trabalhei, acho que sexta-feira à noite, sexta-feira entrando pela madrugada, e estava tendo um show de uma banda aí que eu não conhecia, e o rapaz estava comigo na viatura, na Honda, colocou no rádio para escutar esses indivíduos cantarem. E, não, se eles estivessem na minha frente, eu tinha dado voz de prisão, porque, eu sabia que, eu fiquei sabendo lá que o ministro do Supremo Tribunal estava lá, nos camarotes assistindo, né? Veio fazer a visita exatamente no dia desse cidadão, desse pessoal, era uma banda cantando, e eles cantavam, faziam apologia à droga, falavam obscenidades, era uma coisa, era um lixo, meus irmãos, não dá nem para eu mencionar aqui o que esses homens estavam cantando lá. E fazendo um maior sucesso, que estava uma chuva torrencial à noite, e o Parque do Povo lá com o seu público fiel. Mas nesse mundo confuso, acontecem umas coisas que a gente também custa a assimilar. Veja o que acontece aqui. Diz o texto que nós lemos, que houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Primeiro contraste aqui, Belém, o sentido da palavra Belém é casa do pão, e o autor começa escrevendo dizendo que faltou pão na casa do pão. Esse é um primeiro contraste que aparece aqui no texto, mas nesse mundo confuso, em que reina o pecado, mas que Deus continua escrevendo a história da redenção, pode acontecer de faltar pão na casa do pão. Elimeleque aqui, ele podia ter se lembrado, já que o próprio nome dele, meu Deus é rei, ele podia ter se lembrado das outras tribos de Judá, das outras tribos de Israel, e ter procurado talvez apoio em outra tribo. Ele podia ter pensado, quem sabe, em colocar toda a família ali para buscar o Senhor, de alguma forma encontrar no Senhor uma outra solução, que não fosse aquela solução mais cômoda de olhar para aqui, quando ele fala sobre a terra de Moabe, outras traduções trazem as campinas de Moabe. Assim como aquela história lá de Sodoma e Gomorra, quando Ló vai escolher a terra, ele olha para as planícies de Sodoma e diz assim, aqui eu vou me dar bem, aqui dá para eu plantar e tal, melhor, deixa Abraão com o resto, e diz assim, não, eu vou ficar aqui nas planícies de Sodoma. Também foi assim que Elimeleque pensou. Ele olhou para Moabe e ele disse, pode ser que eu resolvo. Está faltando pão aqui, eu vou dar meus pulos e vou aqui tentar resolver do meu modo. Ele poderia ter se lembrado do maná. O nome dele era Meu Deus é Rei. Ele poderia se lembrar do maná que veio no deserto, onde Deus sustentou o seu povo de uma forma milagrosa. Semente que aparecia lá, quando o orvalho descia e as pessoas pegavam a semente, e a semente dava 6 dias para fazer pão, e ninguém podia nem guardar para o 7º dia, porque o 7º dia era para descansar. Aliás, do 6º para o 7º se guardava, e não apodrecia. Mas de qualquer outro dia da semana, se você guardasse, apodrecia o troço, porque Deus estava mostrando que era para depender dele, da graça dele, o tempo todo. Ele podia ter se lembrado disso, mas ele não se lembrou, nem procurou apoio dos seus irmãos israelitas, como a maioria de nós, que quando a coisa aperta, a gente resolve dar o nosso jeito, a gente, ainda que seja passando por cima da vontade de Deus, ainda que seja passando por cima de princípios da palavra de Deus, ele então resolve ir para a terra de Moabe. Não há pecado em ir à terra de Moabe, não era pecado. Deuteronômio, Moisés escrevendo a lei em Deuteronômio, havia proibido de que o povo ali ficasse junto com alguns povos na região, mas ele não havia falado sobre Moabe. Mas ele iria sair da terra que Deus havia prometido e que Deus havia colocado eles lá. E isso muitas vezes responde às indagações que fazemos quando a gente pensa, por que alguém que nunca roubou resolve
tirar um pouco do dinheiro do escritório para dar o seu jeito no seu probleminha financeiro. Não vou... Mas, rapaz, ele fez isso. Ele fez isso. Por que que... às vezes a gente participa de discussões nas redes sociais, totalmente sem futuro, infrutíferas, e a gente faz linchamentos virtuais. Esculhamba com o cidadão, esculhamba com fulano, com ciclano, com beltrano, sem papas na língua, para fazer justiça. Como se a gente fosse muito justo e capaz de conseguir uma justiça divina. Por que é que vamos muitas vezes buscar namorada fora da igreja? Aí aqui é porque tem tantos jovens hoje fazendo EJC, era para falar para os jovens isso aqui. Por que é que tantas vezes a gente vai buscar resolver o nosso problema, buscando namorada fora da igreja, para resolver a solidão do nosso jeito? Por que decidimos fazer o que dá na cabeça quando discordamos dos nossos pais? Às vezes, achando que que nós devemos fazer aquilo que Deus esqueceu de fazer. Porque Deus não está vendo isso não. Então, e às vezes a gente recebe a orientação dos pais, quando jovens, e a gente acha que sabe da vida mais do que eles, e a gente rejeita a orientação, muitas vezes, querendo dar o nosso jeito. Mas não se desesperem não, não se desesperem não. A nossa história vai dar uma guinada, ela vai piorar um pouco, e depois ela dá uma guinada, meus irmãos. Ela vai dar essa guinada, primeiro porque essa família... Vocês já assistiram um filme chamado Desventuras em Série? É a história dessa introdução aqui. Esse povo passa por uma fome, inventa de ir lá para Moab. Não, aqui a gente vai desenrolar, vai resolver o nosso problema. Aí o que acontece? Elimeleque morre. Aí depois que Elimeleque morre, aí se as coisas aconteceram nessa sequência cronológica aqui do versículo 3 em diante, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Ela ficou com os 2 filhos. Aí ela pensou assim, vou dar meu jeito, o que é que eu vou fazer? Vou casar com as mulheres, botar o menino para casar com as mulheres de Moab, que aí tal, faz descendência, a gente garante aqui terra, etc. E aí dá errado também, porque os 2 filhos, morrem os 2 filhos. E... ela fica com as 2 noras. Mas esse não foi o castigo não, tá, meus irmãos? Não foi o fato da sogra ter ficado com as 2 noras, não. Ela simplesmente ficou com essas 2 noras que amavam demais essa sogra. E elas ficaram ali quase 10 anos. Ali, entre a morte de Elimeleque e a morte dos 2 filhos. E ela ficou então sem o marido e sem os 2 filhos. A presença masculina nessa época e nesse local aqui era muito importante, inclusive para decidir, até bem pouco tempo, não só lá, para definir questões relativas à herança e ao direito à propriedade, e até a própria outros direitos na terra. Então, Noemi escuta algo que vai mudar todo o curso dessa história. Diz o versículo 6, que então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E isso vai mudar tudo. Agora, ela retorna à casa do pão, porque ela ouviu longe, ela ouviu lá na terra de Moabe, que agora Belém novamente era a casa do pão. Meus irmãos, quantas vezes o Senhor não nos permite enfrentar perda, enfrentar dor, enfrentar sofrimento, para nós aprendermos mais dele, aprendemos a depender dele, aprendemos a confiar nele, aprendemos a voltar os nossos olhos para a sua palavra, em vez de voltar para os nossos propósitos, em vez de voltar para o nosso jeito, nos voltarmos para essa palavra. E mais um contraste aqui, nesse breve início, Noemi, a palavra Noemi, se Elimeleque queria dizer, meu Deus é rei, Noemi era uma palavra bonita, que significava ditosa. Quando disse, rapaz, essa mulher é felizarda, olha, essa mulher tem um casamento bom, esse pessoal tem condição. O nome dela significava isso, ditosa. E essa mulher, ela volta tão
tão triste, tão amargurada e tão cabisbaixa, que quando ela vai chegando na cidade, o final do capítulo 1 vai dizer isso, que ela vai chegando na cidade, ela tem uma certa preocupação, talvez, de chegar ali com mulheres moabitas naquela terra. Veja, a história de Moabe é uma história também daquelas bizarras do Antigo Testamento. Moabe é filho de Ló. Se Érico vai chegar lá, eu vou estar dando spoiler então na história, mas espero que ele me perdoe. Quando Ló sai lá de Sodoma e Gomorra, ele sai, a mulher dele vira uma estátua de sal, né? Virou uma estátua de sal, aquele jeitinho lá. E aí ele sai com as duas filhas, não tem homem, descendência e tal. Aí as filhas de Ló, elas têm uma ideia massa. Olha só, foi o seguinte: vamos embriagar papai, e quando ele estiver bêbado, não tiver condição, a gente tem relação com ele. E assim a gente dá descendência a ele. Olha que ideia. Elas passaram muito tempo em Sodoma. E Gomorra. E aí elas enchem Ló de todinho, ele está lá e tem filho, que engravida as meninas, e o filho de uma delas se chama Moabe, e o outro Amon. E esses vão ser grandes inimigos e grandes problemas para Israel. De modo que as mulheres moabitas não deviam ter uma boa fama, porque tinha toda essa história do histórico, de onde elas vieram, a genealogia delas, e talvez Noemi estava meio preocupada também de chegar na terra, alguns comentaristas falam isso, de chegar em Belém com duas moabitas, e duas noras moabitas. Ela tem que se explicar primeiro: não, rapaz, é porque eu estava lá e os meninos quiseram se casar e eu não soube dizer não. Parece que pai, né, fala. E talvez por isso ela insistiu tanto para elas deixarem ela. Disse: olha, eu não tenho mais filho para dar para vocês, mesmo que eu tivesse condição de ter filho, vocês iam esperar até eles ficarem grandes, vão embora e tal. E Ruth fala aquilo que a gente leu aqui no começo: não me enche para que te deixes, onde você for eu vou, onde você pousar eu vou pousar, o seu Deus é meu Deus. E quando elas vão chegando na terra de Belém, Ruth e Noemi, as pessoas se compadecem dela, porque dizem assim: rapaz, isso não era aquela mulher virtuosa, aquela mulher ditosa, aquela mulher bem-aventurada que tinha troço, tinha marido, tinha tudo, e está chegando desse jeito. E Noemi diz assim: não me chamem de Noemi, não me chamem, eu não sou ditosa, eu vivo em amargura, me chame de Mara. Mara quer dizer amargo, me chama de amargura, eu vivo amargurada. Mas Betel não será apenas razão da esperança dessa família que agora retorna para a casa do pão, porque agora há pão. Aquela pequenina cidade que gerou o rei Davi, através dessa linhagem aqui abençoada, era pequena demais para figurar entre as principais cidades de Israel. E o profeta Miqueias vai dizer assim: dela vai proceder o rei, porque ela é pequena demais, mas de ti sairá aquele que irá reinar. Belém vai entrar na história, não somente por causa do pão que essas mulheres vão tornar a comer, mas porque ela vai ser o berço para o nascimento do Rei dos Reis, o Filho de Deus que despojou-se de sua glória. Seu nascimento foi a encarnação do Verbo de Deus, como diz o apóstolo João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Ele estava com Deus desde a eternidade. Ele vai nascer em Belém. A casa do pão não vai ser uma cidadezinha apenas conhecida pelo seu pão, mas porque naquela cidade vai nascer o pão da vida, aquele que desce do céu e é oferecido a nós. Pela manhã nós tivemos a ceia do Senhor aqui, e o que nós fizemos aqui, meus irmãos? Comemos o pão e o fruto da videira, a carne e o sangue do Cordeiro, o símbolo da carne e do sangue do Cordeiro, participando da mesa em memória dele, lembrando da sua morte, da sua ressurreição, renovando aqui é o que nós fazemos quando nós tomamos, em obediência ao Senhor, nós renovamos a aliança do Senhor pela graça de Deus em nos mandar a Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que o recebe, o pão vivo que desce do céu,
e dá vida a todo o que nele crê. Os planos traçados vão por água abaixo. Vamos resolver nossa vida do nosso jeito lá em Moabe. A fuga para a terra de Moabe. Morte de Elimeleque. Casamento com mulheres moabitas. Ali morreram os 2 filhos de Noemi. E agora? O que é que a gente faz? Voltar atrás. Voltar ao começo. Voltar para a casa do pão. Voltar para Betel. Várias situações a considerar, de fato, nós falamos aqui de algumas delas, a humilhação de ter saído com posses e com marido e voltar fracassado, estar voltando com mulheres moabitas, vergonha de não ter filhos para gerar descendência através de suas noras. Só há uma saída: confiar no Senhor, confiar que na casa do pão, o Senhor, pela sua graça, vai dar a resposta. O Senhor vai providenciar a resposta. Ele é o Deus da providência. Ele continua reinando. Ele nos torna aceitos diante de Deus, apesar de nossas atitudes. Apesar de dar o nosso jeitinho. Apesar da gente querer autonomia, viver do nosso jeito. Apesar de muitas vezes a gente agir como se esquecesse dele. A graça de Deus nos guarda. Ele renova a nossa esperança. Meus irmãos, eu quero encerrar com algumas aplicações. Ao tempo que a água também vai acabando. Meus queridos, para a nossa vida conturbada e confusa, onde muitas vezes nós temos procurado satisfação, alegria, felicidade nas festas, igual o mundo, em alegrias passageiras dessa vida, alguns em comida, alguns na vaidade da beleza, buscando não envelhecer. Eu acho muito interessante essas coisas, o pessoal fazendo coisas para não envelhecer, coloca isso, coloca aquilo, e injeção aqui e ali, buscando satisfação nos relacionamentos, e por isso nós temos tanto problema com relacionamento na igreja, porque nós estamos buscando nos relacionamentos a satisfação que só Deus pode dar. Eu dizia a meus filhos esses dias, e eu nem me lembro do que a gente estava conversando, eu dizia: você jamais vai ser satisfeito nessa vida com qualquer coisa, nem com o videogame, nem com a comida, nem com a escola, nem com nada. Porque só quem pode te dar satisfação ao seu coração, para que você tenha paz, é Cristo Jesus. E se você abrir seu coração e crer nele, você vai ter satisfação plena, e todas as outras coisas vão ter que rearranjar local no seu coração, porque elas não podem ter primazia, a ponto de vivermos murmurando e reclamando da vida, ou buscando satisfação e alegria nas coisas passageiras desse mundo. Só há uma única alternativa para a nossa vida conturbada, tão confusa, tantas vozes nesse mundo, tanto barulho, tantas alternativas, tantas opções para dar o nosso jeito, que Deus tem lhe colocado diante de desertos, tempestades, sofrimentos. Mesmo quando você tem tomado decisões que parecem mais lucrativas, mais racionais do ponto de vista da lógica, só há um caminho, meus queridos. Esse caminho ele é estreito e ele é apertado, como o próprio Jesus ensinou. Mas ele só tem sentido e nós só encontramos quando nós entendemos que precisamos passar pela cruz. Não há outro jeito. Você pode decorar a Bíblia, você pode decorar os 10 mandamentos, você pode se esforçar para ser o melhor crente, dar o dízimo, fazer o seu melhor. Mas esse caminho que é estreito e é apertado, que conduz à salvação, ele tem que passar pela cruz do Calvário. Ele só tem sentido quando entendemos que precisamos passar pela cruz. Reconhecemos que nós somos pecadores. O Espírito Santo opera em nós esse entendimento e nos dá o reconhecimento de quem de fato nós somos e como precisamos dele e que precisamos pedir perdão e nos arrependermos. E pela fé, esse mesmo Espírito nos capacita a crer que quando nós entregamos toda a nossa vida, os nossos relacionamentos, nas mãos dele, para vivermos não os nossos sonhos, não as nossas vontades, mas vivermos para a glória dele,
nós de fato encontramos verdadeira satisfação, felicidade e paz nele. O caminho mais fácil não é necessariamente o mais correto. Quando estamos dispostos a desobedecer a palavra de Deus diante da provação, manifestamos, na verdade, insatisfação e descontentamento aonde o Senhor tem nos colocado. Se você faz o que você faz e você está em Campina Grande hoje, ou de repente você está me ouvindo talvez em outra cidade pela internet, Deus lhe colocou aí. E antes de pensar em planos mirabolantes, louve ao Senhor e procure cumprir a vontade de Deus aonde você está. A nossa esperança repousa no fato de que o Senhor se lembra do seu povo. Ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ele, na verdade, ele nunca esquece. O Senhor é o Deus que nunca esquece do seu povo. Você pode achar que Ele esqueceu de você. Você pode pensar que o seu problema é insolúvel do ponto de vista humano. Você pode achar que está enfrentando a dor, a doença, porque Deus não está ouvindo a sua oração. Mas Deus não esquece de você. Ele se lembra do seu povo. Se há alguma coisa que Deus não pode fazer, é esquecer-se do seu povo. Deus se lembra do seu povo. É povo eleito, é herança conquistada com sangue precioso na cruz do Calvário. É povo eleito, sacerdócio real, povo de sua propriedade exclusiva, é dele. Nós podemos esperar dele então, meus irmãos, graça e misericórdia. Às vezes a gente está tão preocupado com as tarefas, com o serviço, que nós esquecemos que Ele é Deus de graça, Ele é Deus de misericórdia. O autor de Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus transformou a amargura e solidão de Noemi em instrumento para a sua glória. Essa história louca que a gente leu aqui, ela termina com o resgate de Ruth por um homem, um herói de guerra, um homem de boa reputação chamado Boaz. E através de Boaz e Ruth vai nascer Obed, que vai ser pai de Jessé, e Jessé vai gerar o homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Mas a história não é sobre ele. A história está aqui para mostrar que Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando da sua história, Deus está escrevendo a sua história para trazer Cristo Jesus até nós, para vir até nós, porque Ele lhe ama. Porque desde antes da fundação do mundo, Ele já havia escrito essa história. Saberia que você estaria aqui nessa noite, ou estaria me ouvindo. A sua história, a minha história, a história de Ruth não é a história dela, não é a história nossa, apesar de a gente muitas vezes se achar muita coisa e achar que a gente está escrevendo a nossa história. Diz o Nelson Mandela: eu sou o Senhor do meu destino. Coisa nenhuma. Deus está escrevendo a história da redenção. Nós somos participantes. Aprove a Ele pela sua graça, através de Cristo Jesus, nos inserir nessa história da redenção, onde o Deus Supremo converte em amargura, solidão, em bênção e alegria, para a salvação do que crê e glória do seu santo nome. Creia no Senhor e descanse na sua graça. Amém?